Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Tá aqui, ó. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é o nosso dia de yoga na TV. O professor Luiz Almeida está aqui. Hoje vamos aprender muitas coisas, tanto teóricas como práticas. E ele vai também hoje abordar um pouco a questão, nós estamos aí junto do Dia das Mães, né? Então a questão da figura feminina também dentro do yoga, como a grande mãe, né? O que, na verdade, implica, além dessa questão bonita, tão maravilhosa, tão prática até, do ser mãe, qual a amplitude maior que tem esse estado de ser, esse estar mãe, né? É uma coisa boa, é uma coisa agradável, é uma coisa difícil, né? Não deixa de ser uma aprovação. Quem é mãe sabe que existem muitos momentos difíceis, extremamente difíceis, em todos os sentidos, né? Mas também é uma responsabilidade. Quando a gente pensa em evoluir, normalmente nós pensamos em evoluir por nós mesmos. Somos cada um de nós singularidades e prestamos individualmente contas a Deus. Mas ser mãe implica o querer mais, não só por si mesmo, mas por outras pessoas sobre as quais nós temos a responsabilidade, né? O que não implica que a gente queira ter domínio sobre elas. Mas vamos falar isso no decorrer do programa e o professor Luiz vai falar sobre isso para a gente também. Além, como eu disse, da parte teórica e prática da yoga, que ele sempre ensina para a gente um pouquinho, e esses pouquinhos, daqui a pouco vocês vão ver que vocês vão estar excelentes dominando a prática de yoga. Dominando de uma maneira simples, mas dominando, né? Bem-vindo, professor Luiz Almeida. É muito bom tê-lo conosco, né? O professor Luiz Almeida já é o Sintonizando Saúde também, né? Está conosco desde o começo, então ele também já é o Sintonizando Saúde. Muito bem. Então, olá a todos, senhores e senhoras. É uma honra poder estar aqui mais uma vez. E nesse mês de maio, nesse mês em que nós aqui do Ocidente, pelo menos, e possivelmente em toda a parte do planeta, a gente celebra, comemora a figura da mãe, a força e a luz, o carinho da mãe, o coração da mãe. E em se tratando de yoga, nós podemos falar algumas coisas a respeito disso e dessa figura, desse ser sem o qual, dessa criatura sem a qual nenhum de nós estaria aqui nessa terra, porque todos nós somos filhos da mãe, né? Filhos de uma mãe e de um pai também, naturalmente, mas quem gesta, quem gera, quem cuida, quem zela nos primeiros momentos é a mãe. E é a mãe que nos nutre, e essa mãe terra, essa mãe lua, essa mãe água, e tantos elementos, e tantos exemplos, e tantas simbologias que podem nos trazer essa figura da mãe. A gente vem falar mais a respeito disso, desse assunto, mas nós vamos abrir primeiro, viu, Madalena, como a gente tem feito, com a dedicatória. Essa dedicatória de hoje, em especial, nesse mês de maio, é uma dedicatória a todas as mães, a todas as senhoras e jovens que vêm fazendo por onde nós todos, filhos e filhas, possamos crescer e se desenvolver e se conhecer e ter uma boa educação, uma boa moral, uma boa índole aqui nesse povoamento dessa terra, e que essa terra possa cada dia mais estar bem povoada de seres generosos, de seres
gratos pela vida, de seres praticantes dessa interação, dessa união entre todos nós, essa ligação solidária, fraterna entre todos nós, e também essa ligação, essa busca dessa ligação com o eu superior, com a força e a luz superior, do pai e da mãe superior. Então, essa dedicatória de hoje nesse mês de maio, é para todas as senhoras, mães, nossas mães, e para a nossa grande mãe, que na nossa cultura do Ocidente a gente tem a Virgem Maria, o símbolo da grande mãe santíssima, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, a Nossa Senhora, né? A Nossa Senhora. E a gente tem desse símbolo também, dessa representação da mãe em todos os lugares. Na Índia também a gente tem as figuras das mães, o aspecto feminino da divindade, vamos dizer assim, e que recebe lá também vários nomes, várias denominações. Então nós vamos fazer essa dedicatória e vamos trabalhar agora essa prática, essa vocalização do Om, salve Heraldo, dedicando a todas as senhoras, a todas as mães e a grande mãe, a Virgem Santíssima, Maria, a Mãe de Deus. Namastê. Namastê. Então, é isso, essa imagem, essa força, essa luz da grande mãe também pode ser representada, vamos dizer assim, pelo yoga, pela Índia antiga, berço do yoga, desde as florestas lá onde tanto de seres, de pessoas, de seres humanos, criaturas, buscadores dessa ligação com o eu maior, superior, divino, começaram a desenvolver determinados exercícios, determinadas práticas respiratórias, determinadas posições físicas, psicofísicas, não é? Determinadas práticas de meditação, de silêncio, de contrição. Então, esse berço que é a Índia, esse berço do yoga, pode também ser considerado assim como uma mãe para a humanidade. E, na realidade, a gente sabe que o yoga em si, ele não é da Índia, nem de um outro lugar qualquer. Na realidade, essas benesses, vamos dizer assim, esses bens, esse dom, essa luz, essa força, ela é criada, ela é desenvolvida para ser dedicada, para ser doada. Assim a gente pode fazer também a imagem da própria mãe, né? Porque a gente pode compreender que para mães e pais, a gente pensa assim, que nossos filhos, eles não são nossos filhos. Eles são filhos do mundo, são filhos da vida, no movimento próprio da vida por ela mesma. Então, nenhum de nós tem essa condição, vamos dizer assim, de se apropriar
de algo, porque tudo que a gente é capaz de ser um canal de transmissão, um canal de criação, vamos dizer assim, né? Tudo isso não é para a gente, né? À medida em que sai ou passa por nós, já não é mais nosso, e talvez nem nunca tenha sido nosso, de alguma forma, né? Porque é para todos, é para ser dedicado. E o grande querer nosso é que a nossa própria vida seja um bem para todos os seres, na família da gente, com os amigos da gente, com os nossos alunos, com as pessoas com quem a gente convive no nosso dia a dia. E assim, a mãe quer que seus filhos cresçam felizes e façam os outros felizes também, sejam prósperos materialmente, moralmente, intelectualmente e espiritualmente também, essencialmente, né? Então, assim, essa imagem da mãe dadivosa, da mãe que é generosa, da mãe que se doa em prol dos filhos, é uma imagem muito própria do yoga também, que foi desenvolvido há tantos milhares de anos e que hoje vem servindo a um número considerável de pessoas que vêm buscando. Naturalmente que para isso é preciso a pessoa buscar, não é? Para que você, o senhor, a senhora que aí está desse outro lado possa estar assistindo esse programa, é preciso que se coloque diante da tela e preste atenção e procure aprender para poder desenvolver, né? Então, assim é em todos os setores da nossa vida. Se eu quero aprender a tocar um violão e cantar, ou uma arte ou outra qualquer, eu preciso me dedicar. Então, vamos dizer assim, a mãe está sempre com as mãos e com o coração aberto para receber seus filhos, não é? A mãe vida, a mãe terra, né? Mas é preciso que os filhos queiram chegar até a mãe, é preciso que os filhos queiram beber nessa fonte do yoga, nesse caso, ou nessa fonte da vida, num caminho espiritual ou num caminho material. Então, é uma honra mais uma vez a gente poder estar aqui e poder compartilhar e especialmente hoje fazer essa dedicatória para todas as senhoras, mulheres e mães, mesmo as senhoras mulheres que não são mães necessariamente, fisicamente falando, têm esse coração de mãe dentro de si, né? E muitos exemplos há que pessoas, de mulheres e homens também, que não tiveram os filhos, não geraram os filhos, mas que são tão maternais, são tão cuidadores, são tão caracterizam tanto essa figura da mãe que a gente pode até chegar e dizer que às vezes são tão mães ou tão pais quanto outros que tiveram fisicamente. Claro que cada um com a sua experiência, cada um dentro do seu âmbito, cada um dentro do seu cabimento, mas o que mais importa nesse caso é esse coração generoso, esse coração dadivoso, representado pela mãe material e pela mãe espiritual também. Gilbran Khalil Gibran coloca numa frase um pouco do que você falou agora há pouco, que ele diz que filhos são como flechas atiradas ao vento. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter o que o Luiz acabou de falar, o professor Luiz acabou de dizer isso. Os filhos não são nossa propriedade, né? Faz parte da nossa missão prepará-los exatamente para que eles possam ser atirados ao vento. Pois é. Né? Porque se você não prepara, você atira ao vento e a coisa não dá certo. Então, a missão é exatamente essa. E eu estou reforçando isso porque muitas vezes nós vemos pessoas em que eles agem como se os filhos fossem propriedade. Então, isso é uma coisa que tem que ser bem pensada, até que ponto não se está sendo prepotente, autoritária, e até que ponto nós estamos fazendo, né, o que eu acredito que seja a verdadeira missão de uma mãe, desejar que os filhos sejam felizes. Isso é o mais importante. E isso você não consegue tentando dominá-los, né?
Isso você consegue tentando respeitá-los. Então, eu acho que é muito importante se ter essa consciência, né? Muito bem. Minha careca andou aparecendo ali em alguns momentos, a Madalena falando. Eu estou mudando de posição porque eu vou levantar, né? Então, você vai fazer o da Lua hoje? Não pensei de mostrar, sim, Madalena. A Madalena está lembrando aqui, tem uma saudação chamada Saudação à Lua. A gente tem feito regularmente a saudação ao Sol. É uma sequência de posições, porque existem algumas variações dentro da própria saudação ao Sol e dentro dessa própria saudação à Lua, existem muitas variações. Mas, já que você falou, né, e a gente comentou, eu vou começar sentado, viu, Heraldo? Aí essa saudação à Lua, ela inicia sentado, levanta você e dá depois... a forma mais simples, e Luiz. depois volta. Eu estou falando em nome de todo mundo. Pois você é, dá a forma mais simples. eu vou mostrar ela como ela é, em princípio, né? Que não é lá muito fácil de fazer, vamos dizer assim como a saudação ao Sol bem feita, vamos dizer assim, feita da maneira mais correta. Mas o importante é a gente estar buscando fazer, porque eu também estou aperfeiçoando cada posição que faço. Quando ele fala, gente, que não é a mais correta, não quer dizer que as posturas não estejam corretas, entendam? Que não é que estejam todas as posturas, seja uma forma simples. Isso. Cada postura que ele faz está extremamente correta. Só que ele não usou todas, digamos, usa só, faz ela de uma forma simplificada, com menos posturas, com as posturas mais simples. É isso que ele quis dizer com o correto ou não. Na verdade, está sempre correto, né, Luiz? Só não está completa, digamos, seria a palavra mais apropriada. Na realidade, assim, as posições todas são mostradas. Na verdade, elas todas são mostradas. Do Surya Namaskar, né? Do Surya Namaskar e dessa saudação à Lua também eu quero mostrar. Mas, assim, é o grau de intensidade, a extensão de cada posição que é adaptada à capacidade, à complexidade. À condição. Exatamente, a complexidade. Está tudo correto, tudo... Isso. Alguém pode interpretar o que você falou com uma postura não estando correta, que você fez ela incompleta, qualquer coisa assim. Não. As posições todas, então, pessoal, que fique claro, né? As posições todas são mostradas, só que a extensão e o grau de dificuldade com que elas podem ser feitas, tem essas variações todas. Acho que agora deu para entender bem. Como eu já venho mostrando aqui algumas vezes. Então, foi tocado e foi falado, nós vamos fazer então a saudação, o movimento da saudação à Lua, né? Está falando da mãe, do maio, então a Lua, que é assim uma representação também da grande mãe. A gente tem o Sol como pai e a Lua como a mãe, né? Então eu vou mostrando e eventualmente paro para falar também e explicar as possibilidades daqui e ali da gente fazer, tá certo? A gente começa nessa condição assim de reverência com a grande mãe, com a lua. A gente pode se concentrar também na imagem da mãe, na imagem da lua. E assim, inspirando, subindo os braços. Pode olhar lá no alto. Expirando, flexionando a frente, apoiando a testa no chão. Inspirando, rastreando o peito aqui perto do chão e fazendo a posição do cachorro, olhando para frente e para cima. Inspirei, expiro, giro o pé lá atrás e faço o cachorro olhando para baixo. Inspirando, trago o pé à frente, planto o outro lá atrás e procuro aqui alongar. Veja, essa posição, pessoal, já é uma posição um pouco mais difícil de ser feita, né? Só o fato da gente trazer esse pé à frente e plantar e alongar essa perna aqui já não é um grau fácil de execução. Então a gente pode fazer de uma maneira mais simplificada, a gente pode fazer com o joelho um pouco flexionado à frente, tá certo? O ideal é chegar a alongar e aproximar do joelho, mas isso é de cada um, tá certo? Então, trouxe um pé, inspirei, expiro, trazendo o outro pé e aproximando a testa dos joelhos, subindo, inspirando, beleza, Heraldo, olha lá no alto. Vou voltar ao chão, expirando,
devagar. O mesmo pé que eu trouxe à frente, agora eu levo ele atrás. Inspiro, aproximando a testa do joelho, tranquilo, tranquilo, tá certo? E expiro, voltando à posição do cachorro com a cabeça solta embaixo, ok? Agora daqui tem uma manobra também que tem um certo grau de dificuldade. A gente rastreia, se possível, sem encostar mais nada além da mão e do pé no chão, inspira. Fazendo de novo o cachorro. Aí apoia o joelho no chão. Expirando, chego ao chão. E inspirando, Levanto, olho lá no alto. Expiro de novo, voltando ao princípio. Eu vou fazer mais uma vez, tá? Para a gente ficar gravado e observando que a intensidade e a extensão de cada posição fica de acordo com a possibilidade de cada um. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo têm a condição de fazer essa posição, outras não, não é? Umas até melhores do que eu fiz, outras nem tanto, não é? Então, que fique, como a gente tem falado aqui regularmente, dentro das possibilidades da condição de cada um. Importante é que a gente possa estar se sentindo bem fazendo a posição, que a gente possa estar executando de uma forma viável para o nosso corpo, possível para o nosso corpo, tá certo? E quanto à respiração também, se a gente puder fazer na sequência da respiração, legal. Se não tiver condição de fazer nessa sequência da respiração, para um pouco, respira 2, 3 vezes, aí faz a outra, para um pouco, respira 2, 3 vezes, tranquilamente, tá bom? Ela é toda no chão, né? Não, não é toda no chão, Não, tem você só não um levanta, movimento. Levanta. não fica em pé. Fico. Ficou? Tem um movimento, vou mostrar de novo, aqui, ó. Então, inspirando, expirando. Inspirando, girou o pé, expirando. Traz o pé esquerdo, tá, pessoal? Isso é importante lembrar, porque a lua é o feminino, né? Inspira. Expira. Aproximando a testa do joelho. Inspira, subindo. Volta, expirando. É só um contato lá em cima, né? Eu não percebi isso. O mesmo pé que foi, volta, inspirando. Expirando, fazendo de novo o cachorro com a cabeça para baixo. Aqui, rastreia. Inspirando. Joelho no chão. Expirando. E subimos. Inspirando. Para expirar. Retornando ao princípio. Ok? Então, duas posições se apresentam dentro dessa sequência, ao meu modo de ver, com um grau de dificuldade maior. A primeira posição é essa em que a gente traz o pé aqui na frente, assenta, aquele pé de trás, tem condição de ver lá atrás o pé? Tem, né? Ele fica oblíquo, vocês estão vendo? Ele fica num sentido diagonal. Então ele não fica para trás e nem fica para a ponta dele para trás. Ele fica oblíquo com a ponta ligeiramente voltada para frente. Então, inspira aqui, esse grau de alongamento dessa parte posterior dessa perna da frente não é um grau fácil para a maioria das pessoas. Então, a gente pode facilitar, a gente pode aliviar, tá bom? A gente pode, inclusive, apoiar o outro joelho no chão atrás também. Na hora de fazer a posição tem importância, não é? Então, essa é uma posição que requer uma dificuldade. A outra posição
é no retorno, não é? A gente fazer esse rastreio aqui pela frente. Então, eu não coloco o joelho no chão, mas é possível, ó, colocar o joelho, rastrear e fazer a posição. Facilita, que pode ser mais baixa, que pode ser mais alta. Como eu já tenho dito aqui na saudação ao sol, importante é que os nossos ombros aqui evitem ficar encolhidos, certo? Então, abre o peito e olha para frente. Ok, pessoal? Então, essa é a sequência dessa possibilidade da saudação à lua, que não é fácil, eu concordo. Tudo bem, a Madalena também vai dizer, não, mas é isso aí, falar, não. Entendeu? Mas dentro das possibilidades de cada um, eu só achei interessante, porque a gente tinha conversado antes, quando nos falamos pelo telefone, a respeito do programa de hoje, e tal, eu falei da possibilidade da saudação à lua, aí ela lembrou aqui agora, por isso que eu estou trazendo essa saudação à lua. Né? Então a gente já tem a saudação ao sol e a saudação à lua. Sim, Madalena. O que eu queria falar é o seguinte, você já tem, até em ocasiões em que você faz a saudação ao sol ou exercícios, você fala uma coisa que é muito importante, que é essa questão de os ombros, né? Sim. E até por experiência própria, minha, eu queria alertar para uma coisa. Então, o Luiz fala em abrir o peito, né? Colocar os ombros no lugar. Uma das coisas que facilita isso muito é alongar, a gente sentir como se houvesse alguma coisa aqui no centro da cabeça puxando. Eu sei porque há muitos anos atrás, isso aqui meu, quando você olhava, era pequenininho. Pescoço de cearense, com todo respeito ao cearense. Eu ficava encolhida. É quando a pessoa se sente sobrecarregada e aí vai colocando isso no corpo. E o que eu percebi é que não é suficiente abrir. Para muitas pessoas é necessário ela alongar, porque isso aqui está tudo como se fosse achatado, como se fosse uma mola. Isso é uma metáfora que eu vou usar, né, gente? É como se nossa coluna fosse uma mola, ela vai achatando sobre o peso de uma série de coisas que a gente coloca, nós que nos colocamos sobre nós mesmos, isso. Tá? E aí, quando você sente como se tivesse alguma coisa aqui te alongando para o céu, né? Isso aqui sobe, essa região começa a desbloquear e subir. E aí sim, você abrindo o peito e colocando os ombros na posição correta, o queixo na posição correta, que é perpendicular, paralelo ao chão, você consegue trabalhar e colocar de uma forma correta a postura que o professor falou, entendeu? Então, é uma coisa que vocês podem tentar em casa, quando às vezes está até parado, sem fazer nada, sente como se tivesse alguma coisa te puxando aqui. Eu queria frisar que esse puxar aqui não vai fazer levantar isso. O queixo, não é isso que eu estou falando. O queixo fica na posição correta dele, que é paralelo ao chão. Quando você sobe aqui, a cabeça sobe inteiro, né? E posteriormente vocês vão começar a sentir um grande alívio nessa região. Muitas pessoas têm até calombos, caroços nessa região, e só esse alongamento já vai proporcionar alívio e liberar a tensão para que esses nódulos sejam eliminados. Né? Olha, essa é uma instrução importante. Há pouco tempo eu recebi... Isso, Léo. Há pouco tempo eu recebi um vídeo, um pequeno vídeo, falando, e esses vídeos já circulou anteriormente, eu recebi ele de novo agora mais recentemente, nós todos estamos utilizando muito o telefone celular, né? Então a nossa tendência quando pega o celular, abaixar a cabeça e ficar assim com a cabeça baixa. Então eu vou assim, meio que de lado, né? A imagem é essa, né? As pessoas ficam com seus celulares aqui, e isso vem gerando, na maior parte das pessoas, uma síndrome, uma cervicalgia, uns problemas relativamente sérios nessa região cervical. Isso que a Madalena está explicando é de grande importância, né? Por sobrecargas, por pesos de responsabilidade e pesos mesmo físicos que pessoas carregam, né? Há uma tendência a tensionar essa região. Então, a tendência é ou encurvar as costas, ou soltar a cabeça, ou as duas coisas juntas, né? Então, o trabalho é levantar, abrindo o peito e alongando a nuca. E como ela disse, quando a sensação de puxar o topo para o alto
não é de levantar o queixo, é o queixo alinhado, a base do queixo em paralelo com o chão e como se o topo da cabeça, a gente sente, se a gente prestar bem atenção, a gente sente isso, né? Como que o corpo crescendo. São os espaços, ela usou a expressão mola, né? Na realidade, as articulações na coluna vertebral, ela tem entre elas anéis de tecido mole, vamos dizer assim, né? De cartilaginoso, né? São os discos vertebrais, e esses discos ele tem uma flexibilidade mesmo, uma boa mobilidade. Quando o peso é muito grande, a tendência é esses discos se achatarem e até saírem do lugar, o que o povo chama de hérnia ou protusão. O disco sai do lugar e incomoda a raiz do nervo. Então, quando a gente trabalha esse alongamento, né, esse levantar, esse puxar, isso gera uma correção na nossa posição e também, vamos dizer assim, uma elegância e uma beleza também. Luiz, né? eu cresci 2 centímetros. Olha só, está dando um depoimento Sério? aqui. Viu só? O pessoal costuma dizer, a pessoa ficando velha, ficando baixinha. Nem sempre. Eu fiquei mais alta. Toma cuidado Fiquei com isso. 2 centímetros mais alta. Tá vendo? Entendeu? Viu, Quer Ela? dizer, na verdade, eu já fiz um programa sobre isso, mas tem muito tempo, eu tinha que falar de novo sobre isso. Uma boa. Essa ideia de que vai ficando velho, vai ficando baixo, eu até enganosa. fiz uma série de imagens para mostrar isso. São as coisas que as pessoas se permitem, né, deixar ser tomadas por elas. Se a pessoa não faz esse processo, não existe isso. Não existe essa, como se fosse um determinismo. Não, ficou velha, ficou baixa. Não, ficou velha, não aprendeu a lidar direito com os problemas e vai se deixando ser sobrecarregado por eles. Isso aí. Isso pode acontecer em pessoas jovens também. Hoje em dia está acontecendo Muita gente muito em jovem. pessoas jovens. Né? Então, tem que ter cuidado com esses condicionamentos, com essas crenças que nos impõem, né? E aprender a pensar a respeito, entender o que está acontecendo e corrigir. Não é isso? Isso aí. Então, isso tudo é pela nossa própria saúde, isso tudo é pelo nosso próprio bem-estar, isso tudo é para a gente construir uma condição melhor em nós, em nosso próprio corpo, graças a Deus, com saúde, que é para a gente poder compartilhar mais tudo de bom que a gente possa desenvolver dentro de nós, compartilhar mais com as outras pessoas, na família e na sociedade. Então, essa posição encurvada, essa correção da postura, ela é muito importante. O yoga preconiza, ou seja, ensina isso de uma forma, às vezes, até bem incisiva, bem veemente. Então, na posição sentada, a gente procura esticar as costas, né? Evitar esse acorcundamento. Olha que coisa feia. Veja só. Agora, veja como que modifica a figura, né? A pessoa, o corpo. E vou levantar, Heraldo. Na posição de pé, também, da mesma forma. Se a gente deixa o corpo encurvar, deixa o pescoção ir lá para frente, olha que coisa triste. Não é? Eu estou caricaturando, é uma figura, né? É um enfeite que eu estou fazendo, né? Mas tem gente assim, e tem gente pior. Fazendo caricatura entre aspas, porque isso tem muito, disso, muito, né? não é pouco, Então, não. Você podia aproveitar que você está assim e falar uma coisa que tem demais. É quando tem gente, por exemplo, que acha que está barrigudo e não é o quadril que está fora do lugar. Também. E então, isso é terrível porque acaba com a coluna da pessoa. Então, são outras figuras. É interessante isso. Quer dizer, A gente tinha que fazer um programa só sobre isso. Hoje a gente está chegando aqui ver como é que... Pessoal, é interessante a gente observar como é que, como tem um dizer, como é que a força se apresenta. Eu não tinha pensado em falar disso. Não tinha pensado em falar disso hoje aqui. Mas é um assunto importante que está muito atualizado e que nós precisamos ter esse cuidado. Então, ao invés de ter a condição mais encurvada, a gente pode sentir o corpo mais aprumado e nessa posição também imaginar o topo da cabeça sendo puxado para o alto. É exatamente isso, né? Sendo puxado para o alto. Está bem visto assim, de lado? Tá, né? Então, esticar. Outra coisa, então, que Madalena falou que é tá que demais. isso aqui, ó, Muito. também tem isso. Ó, o barrigudo, graças a Deus eu dei uma emagrecida boa, né? Não, mas assim, muita barriga que você né? vê por aí é o quadril que está para frente. A pança lá para frente. É que você não, você coloca as costas para trás, porque a tua postura é correta. Mas as pessoas normalmente, sem colocar Fica a costa assim, para fica com a trás, pança pra jogam o quadril para frente. Mostra lá, Léo. Aqui, Léo. Isso, assim, ó. A barriga para frente,
né? Então, pessoal, vamos observar isso aí. Jogar o quadril para o lugar. Isso aí, todos nós. O que é um quadril encaixado? Quando a gente inicia uma prática de yoga, eu digo, vamos firmar os pés, alinhar os pés, firmar as pernas e encaixar o quadril. O quadril, muitos de nós têm a tendência a levar o quadril para trás. Também. Também. Então, é importante a gente alinhar o quadril, encaixar o quadril, abrindo o peito, alongando a nuca. Só que Moura dizia que isso era rabo de galo. Tanta coisa. Muita gente, mulher tinha mania de fazer rabo de galo. Rabo de galo, que joga o quadril para trás para ficar com a bunda mais... Menina, é a síndrome da garota de Ipanema, entendeu? Isso dá um problema na coluna depois. É uma síndrome, terrível, é uma doença. Terrível. Então, assim, na realidade, eu vou sentar, viu, Heraldo? Na realidade, o que a gente pode e deve, e o que a gente vem, inclusive, conversando aqui em vários momentos, em vários programas, é ter mais atenção com o nosso próprio corpo, ter mais atenção com a nossa posição, ter mais atenção com a nossa respiração, assim também com a forma como a gente se alimenta, assim também com os nossos pensamentos e assim também com as nossas palavras e atos. Então, assim, o que o yoga preconiza e chama a atenção é que nós possamos estar mais conscientes, mais lúcidos, né, com mais luz a respeito do que é que está acontecendo conosco. Então, Madalena, eu acho que assim, ficou legal essa amostragem, eu espero que seja proveitoso para os senhores, para as senhoras, observar esses detalhes, que são coisas relativamente simples de serem percebidas, mas às vezes não tão fáceis e simples de serem recondicionadas e colocadas na prática, né? Porque o hábito, nosso hábito diário, é uma das coisas assim bem difíceis da gente modificar. Às vezes é mais fácil modificar um vício, um alcoolismo, ou um tabagismo, ou uma droga-adicção, do que modificar um hábito que a pessoa vem trazendo ao longo da vida toda. A exemplo dos pais, a exemplo dos avós, a exemplo de toda uma herança hereditária que a pessoa traz, entendeu? Então, mas a gente pode observar, a gente pode perceber, se conscientizar e modificar, fazer a modificação, para modificarmos são, entendeu? Então, vou mostrar alguns exercícios aqui também, sentados, a gente já mostrou algumas vezes, né? Exercícios de extensão para as pernas e exercícios de extensão para a coluna vertebral, né? Trazendo um pé para junto do períneo, para junto da coxa. Esse meu pé aqui ele está na parte interna da coxa. Simples essa posição, né? Algumas pessoas vão ficar com o joelho mais levantado. Não tem importância, deixa o joelho mais alto. Vamos abaixando devagar, devagar, devagar. Fazemos uma inspiração, veja, esticando as costas, expiramos, chegando as mãos até onde puder chegar. Eu estou chegando ao pé, mas pode ser no tornozelo, pode ser na panturrilha, pode ser até no joelho, né? Chegando onde pôde chegar, abrimos o peito inspirando, de novo procurando encaixar as costas e encaixar o quadril também. E na hora de expirar, depois a gente pode promover um certo arredondamento nas costas e flexionar, até chegar a cabeça perto da perna, perto do joelho. Observando que esse pé que está aqui na frente, ele não deve soltar, tá? Ele se mantém erguido, tá bom? Baixa um pouquinho mais, Heraldo. Isso, aí. Tá? Então, observar para que o pé não caia. Eu faço a flexão, mas faço a flexão procurando manter essa perna alongada. E assim a gente permanece. Contando, observando a posição toda, mas contando a respiração. Então podemos e você frisa o fato de que você alongou as costas, não fez uma corcunda. Sim, sim. É bom frisar, porque às vezes a pessoa não percebe. A Madalena está lembrando aqui, viu, gente, que ao invés de arredondar, corcundar as costas, né, eu estou levando mais a barriga para perto da coxa, o peito para junto do joelho e a cabeça mais lá na frente, na direção do pé. É a medida do possível de cada um. Uns vão só até aqui, outros vão um pouco mais, outros vão um pouco menos. Tá tudo bem. A questão é que se a pessoa vai menos, não adianta fazer a corcunda para chegar com a cabeça lá. Sim, senhora. Não é isso? Isso aí. É isso que a pessoa tem que entender. Beleza? Bem.
para poder fazer. Vai aos pouquinhos, Isso. até onde vai, e com o tempo vai conseguir fazer. Está fazendo. Vai lá, Léo. É que, aí, ao invés de a gente ficar aqui em cima, a gente arredonda aqui. Há uma tendência a arredondar. Então, melhor que não desça tanto sem arredondar do que queira descer mais arredondando, encurvando. Tá bom? Tá bom? Aí, permanecer algumas respirações. Inspira abrindo o peito de novo, fazendo o encaixe das costas e do quadril, e expira, retornando à posição anterior e levando o pé. Faz para um lado, inspira, expira, fazendo para o outro. Inspira, mantendo a pose e o encaixe, e expirando, aproximando todo o tronco quanto possível dessa perna. As pessoas podem, mas eu não consigo fazer desse jeito. Nós já dissemos aqui, explicamos algumas vezes. Tudo bem, fazemos onde podemos, tá bom? Permanecendo algumas respirações, não é? Inspirando, abrindo o peito e expirando para retornar e levando o pé lá na frente, ok? Isso pode ser feito também com as duas pernas unidas. Inspirando, abrindo bem o peito, expirando, chega as mãos aonde que pode chegar. Chegou? Inspira, de novo encaixa o quadril e as costas e expirando, alongando para chegar o mais possível sobre as pernas, tá certo? Estou fazendo assim, mas pode ser no nível que cada um. Estou mostrando que existem essas possibilidades todas. Veja, a gente pode chegar bem mais do que isso. Então, permanecemos respirando devagar. A respiração é uma importante medida para o nosso estar bem na posição. Então, eu preciso estar aqui, mas com uma condição de estar respirando confortavelmente, vamos dizer assim. Inspirando, abre o peito e expirando, retorna da posição. Joia? Tá bom, Léo? Posso contar outra coisa? Conta outra coisa. Deve ter pessoas que tentam fazer e não conseguem ainda isso tudo. E aí pensa, é porque eu sou gordinha, minha barriga que não deixa, né? Aí eu vou contar para você o seguinte, não é verdade, não é verdade. Porque há muitos anos atrás, eu estudei com o mestre Liu Pailin, a gente se reunia 3 dias por mês num convento em São Paulo e ele ensinava para gente medicina oriental, Tai Chi Chuan, yoga, várias coisas, né? Ele nos dava. E eu um dia, eu era bem mais cheinha do que eu sou hoje, e eu um dia vi uma moça, né? Que já estava com ele há alguns anos, e ela fazia, eu ficava impressionada, coisas que eu jurava que seria impossível ela fazer, a flexibilidade que ela tinha. E aí eu percebi que não tinha nada a ver com a gordura, se eu não conseguia fazer. Né? E comecei a me esforçar, isso que eu sempre friso, o professor Luiz também fala, vai até onde consegue, mas vai, fica, eu pelo menos, o tipo de yoga que eu faço, eu fico um tempo, no estilo mais Vipassana, eu fico um bom tempo naquela posição, né? E com o tempo, eu consigo hoje, né? Quer dizer, hoje eu estou com menos barriga, tudo bem, mas mesmo quando eu estava com mais, eu conseguia agarrar os meus pés, né? Então, não deem isso como desculpa, vai ser um processo ilusório. Quer dizer, todo mundo é possível isso, a não ser que seja um processo de obesidade, realmente, né? Não de ser cheinha, mas já um processo patológico de obesidade. Aí tudo bem, aí é outra história, né? Mas se for uma pessoa cheinha, se ela não conseguir, é porque ela precisa adquirir flexibilidade. E isso ela vai adquirir com paciência e com esforço, né? Fazendo, quando ela, de repente, um dia ela... Nossa, que nem o Fernando Capelo Gaivota que a gente falou, resulta, deu certo, consegui, não é isso? Então, eu acredito que isso possa estimular vocês a tentarem com paciência, porque vão conseguir com certeza. Tá aí, boas palavras, tá vendo? E a própria prática em si, mesmo para uma pessoa que tem algum grau de obesidade, a própria prática, com o tempo, equilibra o corpo também e melhora as funções orgânicas, melhora as funções endócrinas. Em geral, a obesidade está ligada com ansiedade, em geral, a obesidade está ligada com disfunção de glândula
glândula tireoide, paratireoide. Então, o trabalho do yoga ameniza, abranda a ansiedade e regula também o funcionamento das glândulas endócrinas. Então, uma coisa pode auxiliar na outra, com certeza, né? Um tantinho de obesidade, ou às vezes até um tantão, o Jô Soares, eu me lembro aqui agora, ele colocava as palmas de pé, descia as mãos e espalmava as mãos no chão com as pernas esticadas. O Jô Soares já fez isso em televisão, mostrando para todo mundo como é isso que Madalena acabou de explicar, né? Eu estou me lembrando aqui, a gente tem um tempo ainda, quanto tempo tem aí, Léo? 7. Eu estou me lembrando só aqui de uma aluna atualmente, ela me procurou há uns 6 meses atrás com uma síndrome chamada síndrome do cólon irritável, uma síndrome que acontece a nível do aparelho digestivo, do tubo digestivo. Cólon é uma parte do percurso intestinal, vamos dizer assim, tá certo? Então, essa síndrome do cólon irritável tem uma ligação com o sistema nervoso também e tem outras características médicas que não cabe aqui necessariamente a gente Mas trazendo. é uma coisa muito comum, apesar de não se falar tanto. É comum acontecer. É muito, extremamente comum. Pois é. E essa moça me procurou. Ela já tinha procurado vários outros caminhos, medicamentosos e não medicamentosos também. E depois que ela começou a praticar o yoga, ela logo, 2, 3 meses, ela já sentiu uma grande diferença e assim reconheceu na prática dos exercícios um verdadeiro milagre para ela. Então só estou trazendo esse dado aqui. Existem outros tantos exemplos, né? Mas esse é um que está bem fresquinho aqui na minha memória, bem recente. Então, essa aluna está muito feliz. Eu pedi até que ela escrevesse, ela vem trazer um depoimento depois a respeito disso aí. E tantas outras situações que são curadas, não medicamentosamente, não é? Não depondo contra, mas isso é outra coisa, né? Mas se a pessoa não precisa tomar um medicamento, um remédio, uma droga, não é? Ela pode se tratar e se curar de uma forma assim, com exercício, com alimentação, com pensamentos afirmativos. De uma forma harmoniosa. Tranquilamente. Então, é isso, né? Eu estou fazendo essa posição aqui também de propósito, viu, pessoal? A gente já mostrou algum tempo atrás o trabalho para fazer essas posições de pernas cruzadas de uma forma boa, porque, não, mas eu só consigo ficar com o joelho assim no alto. O trabalho de abertura que a gente pode fazer, unindo os pés, ou pegando nos pés, ou pegando nos tornozelos e balança. Pode balançar. Lembra da posição do tronco, não é balançar com a coluna encurvada, tá certo? É balançar com a coluna mais aprumada. E balança na medida do seu possível. Também pode fazer simplesmente uma pressão dos joelhos para contra o chão, para com o chão, tá certo? Então essa é uma forma a mais que eu estava querendo lembrar, não é? Para a gente poder se encaixar melhor nas posições de perna cruzada e aí fazer o que nós já estudamos também, posições de torção, para um lado, posições de torção, para o outro lado, de uma maneira mais facilitada, de forma que as nossas pernas possam ficar cruzadas. A coluna vertebral gosta muito disso. Gosta. Dessas torções. Gosta. Fica muito feliz, Isso. acreditem. Boa lembrança, né? As torções, elas geram uma massagem no conjunto da própria coluna e dos músculos e tecidos que acompanham a coluna vertebral na lateral. Faz um trabalho de massageamento que gera um alívio de muitas e muitas dores nas costas. Né? Essas torções podem ser feitas assim, mas tem uma posição muito agradável de fazer assim, deitado, né? Torcendo para um lado, né? Baixando bem esse ombro aqui, está dando para ver legal? Baixando bem esse ombro. Né? E essa mão eu estou utilizando aqui na perna, no sentido de usar o peso do meu braço para baixar, porque às vezes o joelho não desce tanto. Então eu pego a mão e puxo um pouco mais. Ao mesmo tempo que procuro abrir bem esse ombro oposto aqui. Então, o que é que acontece? Um espiral com a coluna vertebral. Aí volto e expiro fazendo para o outro lado. Veja que a nuca também, talvez não esteja dando para ver aí, mas a nuca também gira. Então, quando os joelhos estão para cá, né, o rosto está para cá. Né? Eu estou com um olhar aqui voltado para a Madalena, para essa parede. Tá certo? Então, a coluna toda faz o giro.
Ok, pessoal? Aí volta ao meio. E a gente pode, inclusive daqui, já fazer um exercício de relaxamento. Essa posição que chamamos Shavasana. Posição de relaxamento. Tá certo? Ok? Na hora de erguer, a gente pode girar pelo lado para erguer, para não forçar tanto a coluna vertebral também. Né? Porque existem estudos já comprobatórios de que quando a gente volta direto, né? Claro que quando está no movimento do exercício, está tudo bem, para o abdômen inclusive, beleza? Mas indicativo voltar de lado. Muito bem, o tempo voa, né? Mas quando a gente aproveita ele bem, ele passa rápido. Graças a Deus, eu estou contente de ter estado aqui mais uma vez e comemorando e fazendo essa dedicatória para todas as mães, para todas as senhoras, mulheres, sem as quais nós não estaríamos aqui nessa terra. Então, muito grato a todas as senhoras e felicidades a todos. Eu espero que possa ter sido de algum bem, de algum benefício para os senhores e para as senhoras que assistiram ou que irão assistir nas reprises esse programa. Eu fico contente de poder estar aqui e a gente continuar fazendo. Grato Heraldo, grato Léo, não é? Grato Luciano também, que não está presente aqui agora, mas é um trabalhador fiel. Então, é isso, oportunidade boa, grato à vida, grato minha mãezinha por poder ter me gerado e eu estar aqui fazendo esse trabalho. Beleza? Bem, nós estamos terminando por hoje o nosso programa, mas nós lembramos... Ah, tem aí, né? Nós lembramos a vocês que as nossas reprises são segundas-feiras às 21 horas, 9 horas da noite, quartas-feiras às 5 horas da tarde, às 17 horas. E quem... Já está aí? Já. Então, quem quiser entrar em contato com o professor Luiz Almeida, é só entrar em contato com ele no telefone 99213-3192. Repetindo, 99213-3192. Tem o WhatsApp nesse telefone. Bom? Isso, então quem quiser entrar em contato com ele, lembrando que o professor Luiz Almeida, além da yoga, também ele trabalha também com shiatsu e com acupuntura. Então, quem tiver necessidade, ele é um excelente quiropata. Grato pela propaganda. Muito bom mesmo, né? E shiatsu, acupuntura e quiropraxia. Quem não sabe, uma pessoa, por exemplo, com ciática, ele vai colocar os ossos no lugar e não vai ter mais o problema de estar encostando no nervo. Para vocês entenderem o que é quiropraxia. É um assentamento das articulações. Colocar tudo no lugar, de forma simples. Coloca tudo no lugar, né? Então, gente, estamos terminando por hoje o nosso programa, como eu já disse. Mais alguma coisa, Luiz? Vamos fechar com um? Vamos fechar. Você então, vai falar da babosa? Não, da babosa não. Não. Tá. Vou terminar e aí depois a gente termina com um. Pode ser, Léo? Tá, Léo. Tá bem, Léo? Um on, eu vou terminar, no final do on tu faz o fechamento. Eu vou terminar primeiro. Então, nós contamos sempre com vocês até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Namastê. Namastê. No matter where you are, no matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.